Bem, agora eu vou apresentar aqui para vocês um exercício resolvido de variável aleatória binomial. Imagine que você trabalha em uma indústria de parafusos. E essa indústria ela tem uma máquina principal. E aí percebe-se que essa máquina ela produz um parafuso defeituoso a cada 100. Ou seja, 1% dos parafusos produzidos por ela será defeituoso. Beleza. E aí, essa indústria, ela produz os parafusos e empacota esses parafusos em um pacote com 10 parafusos. Então vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vou fazer aqui a bolinha aqui, ó, do parafuso. Beleza. E aí, eles querem saber o seguinte: existe uma garantia que essa empresa dá de que no máximo, em um pacote vendido por ela, só haverá um parafuso defeituoso. Se houver mais do que um parafuso defeituoso, a empresa devolve o dinheiro dado por aquele pacote. E aí eu pergunto, a pergunta do problema é a seguinte: qual é o percentual de pacotes que a empresa terá que devolver o dinheiro? Beleza. E pode até não parecer de início, mas isso aqui é exatamente um problema de aplicação de variável aleatória binomial. O que a gente vai querer ver aqui? Nós temos um pacote com 10 parafusos. Então isso aqui, e cada parafuso ele pode ser defeituoso ou não defeituoso. Ele pode ser, eu vou botar aqui, não defeituoso. E aí, isso aqui é como se fosse o cara ou coroa do exemplo que a gente viu no vídeo anterior. Então, assim, se a gente quer saber qual é a probabilidade de que haja mais do que um parafuso defeituoso em um pacote, é como se fosse, conectando com outro problema, né? Era como se fosse jogar uma moeda 10 vezes e esperar que dê cara mais de uma vez, por exemplo, né? Só que aqui a gente vai abstrair o problema da moeda e olhar para esse problema. Só que no fundo, modelando eles são problemas parecidos, eles têm naturezas parecidas. E aí o que eu vou querer ver é o seguinte: x é a minha variável aleatória que vai medir a quantidade de ocorrências de algo. Lá naquele problema da moeda, eu estava querendo medir o quê? A quantidade de ocorrências de cara. Aqui eu quero medir a quantidade de ocorrências de parafuso defeituoso. E eu posso encarar esse dado aqui do problema, de que 1% dos parafusos produzidos por essa máquina são defeituosos, como a minha probabilidade P. E aí, como que eu vou resolver esse problema? Eu quero fazer o seguinte: eu quero saber a probabilidade da minha variável aleatória x assumir um valor maior ou igual a 2. E aí eu estou analisando aqui uma variável aleatória binomial de parâmetro n igual a 10 e p igual a 1%. Aí você vê o seguinte, olha, eu não mostrei no exemplo anterior como calcular a probabilidade da variável aleatória assumir um valor maior ou igual ao outro. O que eu fiz lá foi o seguinte: eu mostrei para vocês que a probabilidade da variável aleatória assumir um valor k, ela é n, combinação de n tomados kk, vezes p elevado a k, vezes 1 menos p elevado a k. E aí, se eu quisesse fazer isso aqui, eu tenho duas formas de resolver. Uma é uma forma que é mais trabalhosa, mais cansativa, que é o seguinte: fazer a probabilidade de x assumir o valor 2, mais a probabilidade de x assumir o valor 3, e assim por diante até a probabilidade de x assumir o valor 10. Isso aqui vai dar uma conta gigante. A gente não precisa fazer isso aqui. Você pode calcular o resultado final dessa probabilidade dessa forma, mas isso é desnecessário. Eu posso utilizar o conceito de probabilidade do complementar. Qual é o contrário disso aqui? Qual é a negação disso aqui? Isso aqui, a negação disso aqui é x menor que 2.
Então, se o complementar disso aqui é x menor que 2, a gente sabe que isso aqui é 1 menos probabilidade de x ser menor que 2. O conjunto dos valores do meu espaço amostral que tem como variável aleatória dando um valor menor que 2 são o complementar desse conjunto determinado por esses valores da variável aleatória. E aí isso aqui é muito mais fácil de calcular, porque vai ser a probabilidade de x assumir o valor 0 menos a probabilidade de x assumir o valor 1. No fundo, o que eu estou fazendo é o seguinte, isso aqui, ó, botando menos aqui fora, é a probabilidade de x ser menor que 2. Só que aí, como eu tenho um menos aqui fora, no parênteses, eu já vou distribuir esse sinal. E aí, com o que eu fico? Eu vou ficar com 1 menos probabilidade de x assumir o valor 0, combinação de 10, tomado 0 a 0, vezes probabilidade 0,01 elevado a 0, vezes 0,99 elevado a 10. Menos, eu vou botar aqui embaixo, probabilidade de x assumir o valor 1, combinação de 10 tomados 1 a 1, vezes 0,01 elevado a 1, vezes 0,99 elevado a 9. E aqui, por que eu estou multiplicando por 10 tomados 1 a 1, que vai dar 10 nesse caso, né? Por quê? Porque aqui eu estou considerando todas as possibilidades em que ocorre o parafuso defeituoso. Beleza. Se você fizer na calculadora, essa potenciação aqui, ela é um pouquinho trabalhosa de você fazer. Essa aqui também. E aí, se você fizer na calculadora toda essa conta aqui, você vai chegar ao valor de 0,4%. O que isso significa? Que de todos os pacotes que a empresa vendeu, ela só vai ter que devolver o dinheiro de 0,4% desses pacotes, né? Referente a 0,4% das vendas desses pacotes. Então é isso. Acredito que ficou bem claro aí. E aí, fiquem à vontade nos comentários. Só um detalhe aqui que eu falei errado aqui ao longo do vídeo, foi que aqui eu coloquei K, né? Mas aqui, na verdade, é N menos K, né? Só que aqui todo o raciocínio está correto, né? Eu fiz aqui corretamente, K igual a 0, e aqui o N menos K, que é 10 menos 0, e aqui o K igual a 1, e aqui é o N menos K, que é o 10 menos 1, que é 9. Então isso aqui não influenciou em nada o resultado aqui, mas só para ressaltar que aqui o correto é N menos K, e em um determinado ponto do vídeo eu coloquei erroneamente que era K. É isso.